Olá, pessoal, joinha? Sou Abílio Varjão, sou consultor tributário na Arca Online e no vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: PJ, CLT, freela e estágio, qual o melhor para a minha empresa? O vídeo de hoje eu tirei como base o artigo que eu escrevi, está no nosso blog, já publiquei, né? Então, aqueles que gostarem de ler, né, pode acessar o nosso blog, é, procura lá o artigo, só coloca PJ ali no procurar, que vai aparecer, e lá você vai ter o artigo na íntegra. Aqui eu vou bater um papo com vocês, né? Esse vídeo é para aquelas pessoas que pretendem, né, abrir uma empresa. Eu diria que não só para essas pessoas, né? Para aquelas pessoas também que vão trabalhar como pessoa física, uma vez que a pessoa física, quando trabalha como autônomo, ele é equiparado à pessoa jurídica, né? Então, as informações que nós vamos trocar aqui hoje servem também para a pessoa física, tá ok? Como introdução, eu quero comentar aqui algumas situações, né, que eu vivi agora no início do ano, a gente está vivendo, né, é, que interessa muito a vocês, né? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal está para decidir se a empresa, né, se o empregador pode dispensar funcionários sem justa causa. Sim, a justa causa, a demissão sem justa causa é o motivo mais utilizado atualmente. Mesmo porque a justa causa é complicada, é difícil você chegar lá na justiça com justa causa e ganhar como empresa, né, como empregador, né? Então, às vezes até existe ali uma justa causa, mas a empresa, o empregador, ele prefere fazer um acordo com o funcionário, né, com o colaborador, e optar ali pelo motivo, né, dispensa sem justa causa. E o Supremo está para decidir isso, né? Nos próximos dias aí, né? Já tiveram um encontro. Então, nos próximos dias, e isso afeta diretamente o empregador, né? Imagina você contratar um funcionário e passado alguns meses ali, você não pode dispensar ele porque ele não serve ali para a empresa, né? Então, assim, nós não sabemos ainda se o Supremo decidir por não demitir funcionário sem justa causa, quais serão as implicações para isso, né? Atualmente, quando você dispensa o funcionário sem justa causa, você tem aqueles 40% da multa do FGTS, e mais ali as indenizações, né, que o funcionário tem direito, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento, né, porque isso aí ela implica em muito na contratação de um funcionário, tá ok? Uma outra situação que a gente tem vivido aí, né, é essa questão do imposto de renda, por exemplo, a tabela do imposto de renda, né? Isso afeta e muito a pessoa física, né? Tanto a pessoa física como o sócio da empresa, né? Então, nós estamos aí já desde 2016, né, com essa tabela e achatando, né? Então, vocês veem, hoje um salário e meio praticamente, né? Um salário e meio hoje você já paga imposto, né? Já pega a tabela, né? Então, isso também afeta o nosso trabalho, a empresa, o autônomo, o freelance, né? Exceto aí o estágio que não tem o imposto, né? É, uma outra coisa que eu queria comentar, agora um comentário, é com relação a benefícios ao funcionário, né? Digamos que você tem ali um funcionário e você quer dar um benefício a ele, né? Você tem, digamos ali, 5 funcionários. E aí você vai dar um benefício, digamos, um plano de saúde para um funcionário, né? Ou alimentação, pode ser alimentação também. Você é, dá um benefício a somente um funcionário. Não pode, né? Quando você dá um benefício a funcionário, você precisa dar a todos, né? Senão, aquele benefício que você está dando àquele funcionário específico, aquilo ali é uma renda que vai encarecer o seu custo com o funcionário, que você vai ter que pagar FGTS, é, entra a base de cálculo do imposto de renda, INSS, enfim, os encargos.
Mas na medida que você concede o benefício a todos os funcionários, aí passa a ser um benefício, você não vai ter essa questão de tributação, né, de custo tributário, ok? É, uma outra coisa que a gente está vivendo exatamente agora nesse mês de janeiro é o SST, né? O que é o SST? O SST são eventos, né, que devem ser enviados ao e-social. Ele começou o ano passado, em janeiro do ano passado, 2022, só que era facultativo, né? Assim, não tinha multa, né? Então as empresas seguraram o máximo que puderam, né? E aí a partir de janeiro agora, o SST ele é a segurança e saúde no trabalho, né? Então, o SST ele implica em multas e custo também, né? Porque o SST são eventos que vão ser enviados ao e-social, mas que o contador, a sua contabilidade não pode fazer isso, né? Porque ali são dados médicos, né? Então, você precisa, se você contratar um funcionário, você precisa contratar uma clínica, né? E o que ocorreu, no meu caso aqui, com as nossas empresas, nós começamos a tratar isso ali em outubro, né? Avisar as empresas que elas precisariam contratar uma clínica. Exatamente isso. Você precisa contratar uma clínica especializada para fazer esse SST. Então, se você tem um funcionário, você já é obrigado a entregar o SST, né? E isso nós vimos ali no início, ali para novembro, dezembro de 2022, nós verificamos que as clínicas estavam, sim, cobrando caro, né? Então, nós começamos a fazer uma pesquisa para os nossos clientes. Eu me vi nessa obrigação até para facilitar para as empresas, para os empresários, né? Então, quando chegou ali em novembro de 2022, nós verificamos que as clínicas estavam cobrando muito caro, né? E fizemos pesquisas, né? Pra vocês terem uma ideia, o custo aí ano de uma empresa que estava com um funcionário dois estava sendo em torno de 2.600, 2.500, né? Então você pagaria ali, você fecharia um contrato de um ano e você pagaria ali R$ 260, por exemplo, por mês, né? Então você passou a ter um custo, eu falei, gente, a clínica está cobrando mais que a contabilidade, né? Ora, se você imaginar, claro, eles vão ter que fazer os laudos, né? Esses laudos é feito uma vez a cada período, né? Então então sim, nós achamos que ficou muito caro, né? De qualquer forma, nós buscamos e aí a gente já estava quase fechando com uma clínica, né? Que estava com preço bem mais barato. E aí nós tivemos a visita do Sesc, né? Vejam vocês, né? O Sesc ele está fazendo esse trabalho com um preço muito abaixo. Para vocês terem ideia, esse preço de 260 que nós orçamos, o SESC cobrou R$ 85, né? Então depende muito da situação, dos laudos que vão ter que ser feitos, né? Enfim, então isso eu achei pertinente ao nosso vídeo de hoje, porque o SST começa agora e a multa é pesada, tá? A multa ela não é barata, né? Então você precisa fazer os laudos, precisa fazer o atestado admissional, os periódicos, enfim, isso tudo quem trata é uma clínica especializada, tá ok? E o SESC está fazendo isso, tá ok? Beleza? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que a gente pode comentar. Eu fiz as anotações aqui, comentários, né? É, é isso que eu tinha para passar para vocês como comentário. Isso tudo afeta diretamente a empresa, afeta as contratações, né? Enfim, a gente tá atento a isso tudo, né? O meu papel na Arca é exatamente esse, né? Como consultor tributário, né? Eu tenho 57 anos, né? Estou fazendo esse ano. Eu comecei com a contabilidade com 15 anos, então, e logo alguns anos depois de trabalhar no operacional, eu vi que eu me adequava mais na parte, eu diria que científica, que eu chamo, né? Que é a parte de estudo, enfim, mas eu alio a prática à legislação. Então, a gente tem um trabalho aí de estudo forte na Arca e a consultoria da Arca ela é exclusiva, ok? Bom, vamos entrar agora, então,
o objetivo desse vídeo, né? Que é responder a pergunta PJ, CLT, freelance, estágio, qual o melhor para a sua empresa, ok? Bom, os regimes de contratação, eles são diferentes, né? É, assim, exigem determinadas especificações, né? Embora a legislação seja uma só, que é o caso da CLT, né? No caso para o seletista, né? Mas, assim, vai depender da forma que você vai contratar, como você vai contratar, qual regime. Então, nós vamos tratar dessas quatro situações, né? Nós temos aqui na empresa, na Conline, nós temos funcionários também, né? Nós temos nossos quatro de funcionário. Nós temos freelance, eu utilizo autônomo, PJ eu não utilizo, né? Não utilizo, mesmo porque existe ainda uma lei que está correndo no Congresso, para que os contadores possam contratar os PJs, né, específico, né? Mas eu não, né, até o momento nós não tivemos interesse, né, porque eu entendo que o funcionário, o seletista, para mim, né, no nosso caso aqui, ele é mais interessante, né, por conta de motivação, né. A questão de você contratar um PJ, tem que ser observado isso, né. Claro, hoje a maioria das pessoas preferem trabalhar livres, né. Então, sim, o PJ caberia bem, né. Mas no meu caso aqui, eu preferi por conta de motivação, né, eu consigo motivar melhor o pessoal, enfim. Nós somos em cinco sócios, né, aqui na Arca. Então, sim, os meus freelances são todos TI, né, então eu utilizo o freelance também, nós vamos comentar aqui. Estagiário, tem algumas empresas que utilizam, né, o estagiário, a gente também vai comentar isso aqui, tá ok? Mas o mais importante é o acordo que você faz com o seu colaborador, seja ele PJ, seja ele freelancer, um seletista, e que cada um cumpra o seu papel no acordo, tá certo? O formato, ele tem a sua, dentro do seu formato, ele tem as suas obrigações, né? E seu custo também. Então, para você decidir o que você vai contratar, você precisa levar em consideração uma série de variáveis aí dentro da sua empresa, ok? Eu falo muito da motivação, e também essa questão que nós tivemos aí da pandemia, né? Então, assim, atualmente a gente está bem sofrido, digamos assim, né? Todos nós sofremos essa pandemia, muitos de nós perdemos pessoas, eu perdi pessoas próximas, né? Então, assim, a gente sofreu muito com isso tudo, né? Então, a saúde mental tá bem abalada, né? Não tem como, para onde você for, né? É uma coisa muito recente, então a gente tem que olhar para isso também dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Então, você que vai contratar um seletista ou um colaborador, seja ele freelance, estagiário, né? O ambiente de trabalho hoje ele tem que ser observado isso, né? É a motivação, é a saúde mental, que a gente está um pouco debilitado, né? Isso é um fato, ok? É, bom, PJ. A pessoa jurídica, assim, desde 2017, até 2017, você não podia contratar um PJ, tá? Contratava-se, né? Mas o que ocorria, sim, eu acompanhei muitos problemas, né? Em que o Ministério Público do Trabalho nos chamou lá, eu acompanhei algumas situações, né? E lá o Ministério Público propôs que a gente fizesse um acordo, assinasse um termo de ajuste, né? Esse é o nome, para que a gente não fizesse mais aquilo, né, a partir daquele momento, né? Então, que a gente fizesse todo o acerto, né, com aquele PJ, e a partir daí e normalmente era uma empresa do Simples Nacional, né, ou até MEI mesmo, né? Então, mas que você não podia até ali 2017 contratar
um PJ para atividade fim, né? Então, eu acompanhei muito problema com isso junto ao Ministério Público. A partir de 2017, não, isso mudou, né? É, com a nova legislação, houve essa possibilidade de você contratar um PJ para sua atividade fim. Então, a atividade meio, a atividade fim passou a ser livre para você contratar. E a gente tem também várias decisões do Supremo, né? Liberando a contratação. Recentemente acompanhei uma decisão do Supremo, né? Há poucos dias, em que o Supremo validou a contratação de PJ. Então, isso está bem consolidado, né? Essa contratação de PJ. Claro, eu estou falando hoje, né? Porque vira e mexe, o Supremo leva decisões já tomadas para ser votada, né? Então, essa questão mesmo da dispensa sem justa causa, já houve uma movimentação sobre isso, né? Então, assim, podem levar e votar novamente o Supremo? Pode sim, né? Mas, desde 2017, a gente não tem tido problema com relação à contratação de PJ. É claro, quando você faz o contrato com a PJ, você tem que tomar ali alguns cuidados, né? Tanto o PJ como autônomo, o freelance, né, pode dar vínculo empregatício. Então, sim, o contrato tem que ser bem amarrado, né? Esses modelos, né, seja ele PJ, freelance ou autônomo, você não pode ali criar situações de vínculo empregatício. Por exemplo, você colocar lá no contrato do PJ, do freelance ou do autônomo, que ele tem que cumprir 4 horas dentro da sua empresa. 6 horas, 4 horas, não importa. Ele não pode ficar sob o seu comando, né? O contrato com esse tipo de situação é um contrato de serviço, né? É uma execução de serviço. Você contrata eles para fazerem a execução de um serviço pontual, né? Então, sim, tem algumas situações que dão vínculo empregatício, né? Então, não pode ficar subordinado a você, esse colaborador, tá? Então, o PJ, você faz um contrato com ele para execução do serviço, ele cumpre aquele contrato, pronto, vai embora. Ah, tem um outro tipo de serviço, tem uma outra tarefa para ser feita, então você contrata ele, faz o contrato novamente para dar sequência, tá? Ah, você pode fazer aditivos ao contrato? Pode, sem problema, né? Ele pode executar um trabalho. No meu caso aqui, eu contrato uma empresa de TI para fazer um desenvolvimento ali de um pedaço, de um bloco ali do nosso desenvolvimento. Terminou, ele vai, finaliza. Aí está quase terminando, a gente aparece outra demanda, eu faço um adicional no contrato. E, claro, esse adicional é um outro valor, é um outro preço, é uma outra quantidade de horas, né? Então, eu posso fazer adicionais no contrato, isso é tranquilo, Código Civil, né? Ok? Então, isso aqui é uma PJ, né? Tem um detalhe nessa questão do PJ que eu chamo a atenção, com relação que eu tenho acompanhado algumas construtoras, né? Que estão contratando pessoas MEI, né? O MEI é uma pessoa jurídica, tá? Ah, você pode fechar a contratação de um trabalho com ele? Pode. Ele é uma pessoa jurídica. Ele tem, juridicamente, ele tem essa condição, né? Só que na construção civil, você não pode contratar ali para fazer uma obra MEI, né? Então, as empresas estão contratando aí, chega lá o pedreiro, tem trabalho aí? Tem. Vocês estão contratando? Estamos. O que é que eu preciso trazer? Ué, você vai lá, abre o MEI, vem cá. Né? Não pode, né? O MEI não pode, assim, a contratação numa obra civil, não, o MEI não pode, que é uma pessoa jurídica, né? Então, sim, são alguns cuidados que você precisa tomar cuidado, e o contador, a contabilidade que você contrata, ela vai saber exatamente como tocar isso, tá ok? Claro, você como empresário, você tem que ter uma noção, você tem que ter conhecimento, né, dessas coisas, porque no final das contas, no final a conta fica com você, né? Por exemplo, esse SST, você vai ter que pagar uma clínica se você contratar um funcionário, tá certo? Então você precisa ter conhecimento disso, e isso a gente chama de planejamento tributário, né? Então, quando você for contratar, você peça lá ao contador
te passar assim, uns cálculos. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns cálculos, né? O custo de um PJ, um seletista, um freelance, um estagiário, mas você sempre que for contratar, você peça lá ao contador, quanto é que vai ficar mais ou menos aí? Eu vou contratar ele por R$ 1.000. É, quanto é que fica isso, PJ? Porque as coisas estão mudando sempre, né? Então, sim, o que é hoje pode não ser amanhã. Então, lei é desse jeito, sabe? E principalmente que a gente está com um novo governo, então a gente pode esperar várias mudanças aí ao longo do tempo aí para frente, tá ok? Seletista, tá? O seletista é um funcionário em que você contrata por meio da CLT, né? A CLT é bem antiga, ela é de 1943, né? E a criação dela foi para colocar fim, a ideia dela, né? Que é a exploração de trabalhadores, né? Que na época era muito comum, né? E de lá para cá houve algumas mudanças, não muitas, né? Mas só ajustes, eu diria, né? Essa mudança, a última mudança que nós tivemos foi em 2017, né? Ali houve uma mudança, eu diria que até radical, em vista das mudanças que teve de 1943 até ali, 2017, tá? Então, é bem antiga essa lei, né? É, ela trata o quê? Trata de 13º, férias, trata de carteira de trabalho, pisos de salário, né? Sobre o piso de salário, o que acontece? O salário mínimo no país, ele tem uma lei, né? Então, você não pode pagar menos que o salário mínimo nacional, né? Esse ano de 2023, ele estava se esperando 1.320, né? Mas foi uma promessa, mas foi aprovado essa semana 1.302, né? Então, o piso nacional é o mínimo que deve se pagar ao funcionário. Claro, você tem ali o horista, né? Você pode contratar por hora, né? Mas a base é o salário mínimo nacional, né? Então, eu não vou tratar aqui sobre a questão de cálculo de horista, de outras situações, né? Eu vou tratar sobre o salário de um mensalista, né? Porque senão a gente vai estender muito o nosso vídeo, tá certo? Mas a base é o salário mínimo nacional, tá? Então você não pode pagar menos que isso. Mas o que acontece? Tem os sindicatos, né? E os sindicatos, eles têm a convenção coletiva. Então, se existe uma convenção coletiva e o salário base lá, por exemplo, é 1.450, então você não vai poder pagar 1.302. Você vai ter que pagar o 1.350. Mas a sua contabilidade, seu contador também sabe disso, né? Então, quando você vai contratar, você deve perguntar qual é o menor salário da sua categoria, né? Porque existe a convenção coletiva, ela é feita entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, tá ok? Então, mas a base é o salário mínimo nacional, tá ok? Beleza? Bom, o freelance. O freelance, assim, ele é muito parecido com uma empresa, né? Só que ele não é um PJ, né? Eu diria que ele é um autônomo, tá? Eu sou de uma época que não se falava em freelance, né? Na época a gente chamava muito de autônomo, né? Porque o autônomo ele é aquele trabalhador que é pessoa física e autônoma, né? O autônomo ele é aquela pessoa que tem ali, por exemplo, o contador, o advogado, enfim, são trabalhadores que têm o seu conselho de classe, né? Então, o freelance não, o freelance não tem. O freelance você vai contratar ele. O freelance a gente contrata muito em TI, né? TI, marketing digital, né? O marketing digital que vem tomando conta aí ao longo do tempo. Antigamente era aquele outro conceito, né? Mas o freelance a gente contrata muito para TI e marketing digital, né? O freelance, ele é um autônomo, tá? E ele é um dos que pode dar vínculo empregatício. Você tem que ter bastante cuidado com ele,
porque ele não pode estar subordinado a você, né? Ele não pode estar subordinado à empresa. Você pode contratar ele? Pode, sem problemas, né? Existe uma ideia de que você não pode contratar ele mais que 2 anos ininterruptamente, tá? Então, você contrata ali esse freelance ali porque é um risco de dar vínculo empregatício, né? Você contrata ele ali, é, contrata ele para um serviço e ele trabalha para você todo mês, sequencialmente, né? Durante esses 2 anos. Não, não é bom, tá? Eu, por exemplo, o ano passado, em 2022, de agosto a dezembro, né? De julho a dezembro, eu contratei mais ou menos 38 freelances para fazer serviços, tarefas pontuais ali no marketing digital da Arca, né? Então, eu contratei freelance no mundo todo, né? Não só no Brasil, né? Então, eu utilizo plataformas, né, que esses freelances é, se cadastram lá, né? Então, eu utilizei plataformas, mas eu contrato por lá, mas são serviços pontuais, enfim. Então, o freelance, você contrata ele para executar uma tarefa, executou, vai embora. Ele tem um custo, né? Ele é muito parecido ali com o PJ. Você vai contratar ele e vai pagar ele aquele serviço para aquela tarefa, né? Tá ok? Então, ele é, na verdade, é uma pessoa física, é um autônomo, tá ok? E aí, por fim, o estagiário, tá? O estagiário, você tem ali o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. O estágio obrigatório, ele normalmente não tem ali uma renda, né? Normalmente você faz ali é, você recebe, né? No caso da- da- do seu escritório de arquitetura, ou lá no seu escritório de contabilidade, ou no escritório de direito, enfim, na sua empresa, né? Então, o aluno de uma faculdade chega lá e fala, eu preciso fazer um estágio, vocês estão contratando aí? Ou você vai atrás, vai numa faculdade dessa e procura, faz um acordo, né? Você tem que assinar, porque quando o estagiário chega, você assina um termo de acordo com a universidade, tá? Isso para o estágio obrigatório, né? Então, assim, existe também escolas técnicas, né, em que o aluno precisa fazer um estágio obrigatório. Nesse caso, você precisa assinar um termo de acordo com a instituição e lá tem as condições, né? E normalmente esses estágios obrigatórios não têm nenhum tipo de acordo financeiro, tá? Já o estágio não obrigatório tem, né? Então, você não pode ali contratar seja ele um estágio obrigatório ou não obrigatório, você não pode contratar ele de qualquer jeito. Existem regras, existe uma lei específica para estágio, tá? Então, você tem que seguir essa lei, tá ok? A gente vai falar ali um pouco ali na frente mais sobre o estágio, sobre o curso, e vocês vão entender melhor isso, né? O estágio não, o estagiário, ele não tem um salário, ele tem uma bolsa auxílio, tá? E você precisa, sim, assinar um termo de acordo com as instituições, seja no estágio obrigatório, numa faculdade ou numa escola técnica, ou seja ela com as instituições que tem essas pessoas que fazem esses adolescentes, né, principalmente, que é o estágio não obrigatório. É o nível médio, né? São mais jovens, tá? No caso do estágio, também tem um número no quadro geral da empresa, né? Por exemplo, se você tem de 1 a 5 funcionários, só pode contratar um estagiário. De 6 a 10 funcionários, até 2 estagiários. De 11 a 25 funcionários, até 5 estagiários. Tá? A partir de 25 funcionários, há uma carga de 20% de estagiários que você pode ter na sua empresa. Tá? Isso é tratado na legislação, na lei específica do estágio. Tá, ok? Bom, pessoal, agora vamos tratar da comparação de custos entre PJ, CLT, o freelancer e o
estagiário, ok? O PJ, eu vou utilizar aqui como base um valor de 1.320, ok? E também vou utilizar o regime tributário do Simples Nacional. Essa questão do regime tributário eu vou tratar num outro vídeo, porque é um assunto também um pouco extenso, né? Então, o que acontece? Existe hoje o regime tributário do Simples Nacional, do lucro presumido e lucro real. Eu normalmente falo Simples Nacional e regime normal. O regime normal, eu aloco ali o regime tributário do lucro presumido e do lucro real, porque a questão trabalhista ela é parecida, ela é igual, na verdade. Então, os dois são diferentes do Simples Nacional, tá certo? Isso é importante, tá? Dependendo do regime tributário da sua empresa, o cálculo dos encargos trabalhistas, né, vai ser diferente, vai ser um pouco diferente em algumas, por exemplo, como o INSS, tá? Que são os encargos previdenciários, e vai ficar um pouco mais caro, tá joia? Bom, o PJ, utilizando o valor de 1.320, é o que você vai pagar para ele. Você acordou com ele esse valor, está no contrato, então nada mais a pagar além do que foi acordado e assinado no contrato, tá ok? Você não vai ter qualquer outro tipo de custo, perfeito? O PJ é tranquilo, né? Assinou o contrato, pagou o valor, executou o serviço, tá? Eu chamo a atenção com relação ao vínculo empregatício, né? Como eu tenho falado ao longo desse vídeo, o PJ pode dar vínculo empregatício? Pode, né? Vou dar um exemplo para vocês de um escritório que contratou uma secretária para trabalhar 6 horas por dia e o empresário colocou isso no contrato. E, num dado momento, ele teve problema com a funcionária, né? Ele estava pagando o salário mínimo no contrato assinado com uma empresa MEI, né? Então, esse empresário, esse microempresário, achou que tinha alguma coisa errada e, e a empresa teve problema, né? Então, isso deu um vínculo empregatício, tá? Então, você não pode ter subordinação na contratação, né? Então, se você contratou um PJ, ele tem que ser livre, ele tem que cumprir a tarefa dele da melhor forma possível, tá certo? E, então, essa é uma situação que você tem que observar, tá certo? O seletista. O seletista já é diferente, né? Ele já tem todos aqueles direitos ali na CLT, tá ok? Utilizando o valor de 1.320, tá? E um detalhe aqui nessa questão do seletista, tá? Eu estou utilizando um 320, ele está um pouco acima do salário mínimo, que é um 302, até para facilitar, né? O salário mínimo, ele é o mínimo que se deve pagar a um funcionário contratado pela CLT no país. É um salário nacional, tá? Alguns estados têm o seu salário mínimo, então tem que ser cumprido o salário mínimo do estado, né? E ainda o sindicato, na convenção coletiva, né? Então, se a convenção coletiva diz que o salário mínimo da categoria é 1.450, então você não pode pagar o salário mínimo nacional, que é 1.302, e nem esse valor que eu estou utilizando como base aqui, tá? O seletista, ou você utiliza o salário mínimo nacional, que é o mínimo, aí tem que observar se o estado em que você se encontra tem um salário mínimo, e depois a convenção coletiva. A convenção coletiva, ela sobrepõe o salário mínimo do estado e o salário mínimo nacional, tá certo? A convenção coletiva é assinada entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, tá? Então, ela tem força para colocar ali o salário maior, ok? Bom, utilizando como modelo esse nosso valor de 1.320,
Eu coloquei aqui a maioria das coisas que tem numa convenção, tá? Eu coloquei, por exemplo, produtividade, alimentação, coloquei o FGTS de 8%, coloquei o Vale Transporte, considerando 22 dias úteis, um dozeavo décimo terceiro, um dozeavo de férias, um terço de férias, coloquei também a multa rescisória do FGTS de 40%, né? Considerando que você vai dispensar o funcionário ali sem justa causa, né? Então, eu gosto de colocar porque é um custo que você tem mensalmente, tá? Isso aqui é tudo com base num custo mensal. Ah, mas a férias eu pago uma vez no ano, 13º eu pago uma vez no ano. Bom, mas a cada um dozeavos, a cada mês trabalhado ou a cada 15 dias trabalhado, o funcionário já tem direito a um dozeavos de 13º e um dozeavo de férias. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Que tudo bem, você vai pagar o 13º lá no final do ano. Digamos que você contratou o funcionário em janeiro, é só no final do ano, mas você vai ter que ter o dinheiro para pagar ele, né? Então esse custo ele vai ali contabilmente, esse custo ele inclusive é registrado, né? Cada mês você vai registrando ali um dozeavos, porque é o custo da empresa no mês, ok? Bom, utilizando esse valor de 1.320 ali no PJ, utilizando também aqui na contratação seletista, colocando essas rúbricas, vamos assim chamar, eu chego num valor adicional de quase 90%, né? A 89, alguma coisa de percentual, isso é normal, tá? Isso depende da convenção, depende de qual é o salário base, né? Mas se eu considerar que o salário de 1.320 é o salário a ser pago, né? É o correto, então ele vai chegar ali a 89, vírgula alguma coisa por cento, né? Aí vai depender da convenção coletiva. Ah, tem produtividade? Porque eu coloquei aqui 5%, normalmente 5%. Tem alimentação? Porque a conversão que eu utilizei, ela tem alimentação, e é R$ 26. Pra você tem uma ideia, a alimentação é R$ 572. É claro, aqui, normalmente a convenção, quando fala de alimentação, ela fala para trabalhadores que têm jornada de 8 horas dia, tá? Porque você tem aquela jornada de 6 horas também, tá? Então, nesse caso aqui, eu preferi colocar porque vocês têm uma noção, que depende ali da convenção, enfim, né? O FGTS já é um encargo obrigatório, né? O Vale Transporte, 13º férias e um terço de férias também. E a multa rescisória, que é um encargo que a gente normalmente coloca ali para uma previsão, né? Ou uma provisão, tá certo? Então, vocês vejam bem, o seletista ele é um pouco mais caro, né? Um pouco não, eu diria que bastante, né? Dependendo da situação, tá? Mas é a lei, você tem que cumprir, tá? Isso aqui você tem que colocar no custo, né? Do seu serviço, porque senão você vai ter problemas, né? Tá certo? Por isso que é importante você, juntamente com o seu contador, lá com o seu escritório de contabilidade, fazer esses custos, né? Quanto que você gasta mensalmente com funcionário, porque não é o salário contratado, tá? Você tem esses encargos, tem essa produtividade que eu coloquei, alimentação, então tem que ser observado a convenção coletiva, tá ok? Então, você normalmente vai ter um custo, sim, sobre esse funcionário. Pode chegar a 90%, pode ser ali 70%, 80%, então isso tem que ser avaliado, tá? Isso a gente está falando sobre o regime do Simples Nacional, né? Porque no caso de um regime de lucro presumido e lucro real, você ainda vai ter o encargo do INSS, que é o encargo tributário, né? Previdenciário, né? Então você vai ter ali o encargo de 20%, né? Sobre o valor pago, sobre o salário pago, né? Então isso também tem que ser observado. Mas aqui nós estamos falando de um regime tributário do Simples Nacional, tá ok? O freelance. O freelance, o gasto com ele vai ser parecido com o PJ, né? Então, no contrato que você faz com ele, é 1.320, é o valor que você vai pagar para ele, tá? Isso falando no regime do Simples Nacional, o regime tributário do Simples Nacional, tá? Porque no regime do lucro real e lucro presumido, você vai ter um encargo de 20%, tá? Então, estou considerando o regime tributário do Simples Nacional porque é o regime que tem um custo menor, né? Para essas empresas pequenas, né?
O Simples Nacional você pode atualmente ir até 4.800.000 ano, né? Aí tem a tabela e ali você vai, enfim, vai calculando seus impostos. Mas essa questão do imposto, de regime tributário, enfim, tributação, eu vou tratar num outro vídeo, tá ok? Aqui nós estamos tratando da questão trabalhista, da contratação de colaborador. Então, no caso do freelancer, você vai pagar aqueles 1.320 que você contratou e assinou o contrato com ele, tá? Você não tem mais encargo nenhum. Sempre lembrando a questão do vínculo empregatício. Aqui no freelance você tem que ter mais cuidado ainda, tá? Porque o freelance é uma pessoa física, né? Então você não pode ter nenhum vínculo com ele, não pode ter subordinação. Você contrata ele para fazer a tarefa, que normalmente é tarefa pontual, e aí ele finalizou, você paga ele e pronto, tá? Sempre também lembrar que é questão do máximo 2 anos, tá? Senão você pode ter problema caso ele venha querer levar esse contrato para a justiça, tá? Então, sim, aí você vai ter que provar que ele não estava sob subordinação, tá ok? É, o estágio. É, o estágio, ele tem uma lei específica, né? Conforme a gente falou ali atrás, tá certo? Então, você não vai ter um salário, você vai ter uma bolsa auxílio, né? Então, aqui nós temos regras, né? E essas regras na lei você precisa seguir, que é a Lei 11.788, de 2008, tá? Então, você precisa seguir as regras. É, o estágio obrigatório, como a gente sabe, já comentou, ele não tem, normalmente não tem um custo, né? Então, você faz lá o contrato, o acordo lá com a universidade ou com a, com a instituição técnica, né? E ali, como é obrigatório, sim, normalmente não tem custo. O custo com o estagiário não obrigatório, que aí já é ali o ensino fundamental, ele já tem umas regras que você precisa seguir ali com relação à contratação, né? O ensino superior, você vai ter uma obrigação máxima de 30 horas, né? E 6 horas dias, esse é o máximo, né? É a carga horária. O ensino fundamental, ensino médio, né? São 20 horas semana e 4 horas diárias, tá certo? Essa é a carga horária, tá? Com relação a valores, o estágio obrigatório você normalmente não vai ter custo, vai depender do acordo lá com a instituição e com o estagiário, né? Mas já o estagiário do nível médio, no nível fundamental, você já vai precisar de uma instituição para intermediar essa contratação, tá? Normalmente, eu utilizo o IEL e o CAA, tá? Sem eles, você não pode contratar esse estagiário de nível médio no nível fundamental, tá certo? Porque ele tem que fazer um curso lá nessa instituição, né? Ele tem uma obrigação, que ele vai dar 4 horas aqui, mas ele tem a obrigação de fazer o curso lá também, né? Então, assim, né, você não pode. Então, você tem que entrar em contato com o IEL, o CAA, né? E verificar se eles têm disponibilidade de estagiário lá. Ou caso você tenha alguém que queira indicar, então essa pessoa, esse estagiário tem que ir lá nessa instituição, né? Tem outras instituições no país, ele precisa ir lá nessa instituição e fazer um cadastro lá para que ele possa ser enviado por lá, tá certo? E lá você vai ter todas as regras. Lá no artigo que eu coloquei no blog, para quem se interessar em ler, lá eu faço o link para essas instituições. Ou então você vai ali nos mecanismos de busca e coloca ali IEL, CAA, ou qualquer outra instituição, e aí você vai entender melhor essa questão da contratação do estagiário não obrigatório. Bom, eu peguei um valor lá no CAA, hoje, né, esses dias, né, na verdade, o valor do Bolsa Auxílio é em torno de 684, R$ 684, tá? Além desse valor, você precisa pagar uma taxa administrativa para eles, tá? Qualquer instituição dessa vai cobrar uma taxa administrativa.
com o valor de 450, em média, tá? Ele pode ficar um pouco maior, né? Vai depender lá do valor de Bolsa Auxílio, enfim. Mas sim, eu peguei um valor de 684, que a taxa de administrativa é 450, e aí você precisa pagar também o Vale Transporte, que é 140,80, com base ali nos 22 dias, né? Então, assim, vai depender ali o Vale Transporte de onde esse estagiário mora, enfim. Mas eu peguei o valor de 140,80 só para a gente ter uma base aqui. O importante é você saber que tem a Bolsa Auxílio, a taxa administrativa e o Vale Transporte. Os valores não vão oscilar muito para cima, não. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, tá? E aí você vai ter um custo de 1.274,80 com base nesses valores que nós colocamos aqui. O importante saber para você saber que o estágio obrigatório eu consigo lá numa faculdade não ter custo. Basta você fazer o acordo com eles lá, assinar o acordo e eles enviam o estagiário para vocês. E o estagiário não obrigatório, vocês têm esse intermediário, né, que é essa instituição, tá ok? Beleza? É, bom, gente, agora eu vou responder alguns questionamentos que chegaram até a mim, que também interessa para esse vídeo, né? Tá? O primeiro questionamento é: qual é o momento certo para abrir um CNPJ? Tá? Então, você está ali trabalhando com pessoa física, e aí precisa saber, pô, já está na hora, quando é que eu vou, preciso abrir um PJ? Eu entendo que o PJ, que é o que o PJ deve se constituir naquele momento em que você atingir a tabela do imposto de renda pessoa física no percentual máximo, que é 27,5%. É por isso que eu comentei sobre a tabela do imposto de renda pessoa física, porque ele é importante no caso da pessoa física, né? E do sócio, né? Como sócio e como um autônomo trabalhando com pessoa física, tá certo? O valor atual é de R$ 4.664,68, R$ 4.664,68, tá? Então, eu entendo que esse valor é o seu limite, porque aí você vai já, se estabelecer ele no percentual de 27,5%. Então, é um valor alto. Eu tenho um exemplo aqui na Arca Online, de uma psicóloga. Ela é pessoa física, já tem um ano que ela trabalha como pessoa física, e o valor do rendimento dela atual está na faixa de 7, 8 mil reais. Então, eu tenho tentado fazer com que ela abra uma empresa desde o ano passado, né, quase um ano. E é simples, né? Se ela abrir uma empresa, ela vai gastar, o custo dela vai ser 40% menor, né? Já fiz os cálculos, né? Um pouco mais de 40%. Então, se você pensar assim ao longo do ano, é um valor considerável, né? Um salário desse que ela está tendo, né? Um rendimento que ela está tendo, né? Ela se pegou muito ali na questão do Conselho Regional, que vai ter que pagar o Conselho de Pessoa Jurídica, Pessoa Física, né? Então, mas eu fiz o cálculo para ela, e, assim, ainda assim dá mais de 40%, né? Então, compensa muito ela abrir a pessoa jurídica, né? Tá certo? Então, eu considero que esse valor da tabela máxima do imposto de renda pessoa física, né, eu utilizo ela como base. Então, a partir daí o ideal é que você abra uma PJ, né? Porque ali no cálculo PJ, vocês vão ver que vocês vão ficar ali na faixa de 6%, né? Atendendo ali o fator R, né? Isso já é um cálculo de tributação que vocês vão entender melhor lá no vídeo de tributação da pessoa jurídica, tá? Então, você vai 6%, utilizando ali o fator R e tal, né? Eu entendo que vai ficar menor, tá certo? Bom, e aí, ó, essa pessoa física, né? Ela é considerada como autônomo porque é um profissional liberal, tá ok? Bom, o segundo questionamento é: há diferença entre pessoa física e autônomo? Bom, eu entendo que pessoa física, ela é, de acordo com a lei, ela tem direitos e deveres, né? Só por existir. Então, ela é a pessoa física, é, é, e é ela quem vai atuar como autônomo, tá? Ela é um arquiteto, é um contador, é um advogado, é um engenheiro, então ela vai atuar como autônomo, essa pessoa física, tá certo?
Já o autônomo, ele é o profissional que tem uma profissão regulamentada, perfeito? Então, eu, assim, não vejo diferença. Eu entendo que pessoa física é, é o ente, é a pessoa que vai atuar como autônomo, ok? Bom, o terceiro e último questionamento é o custos da pessoa física em uma atividade profissional. Quais são esses custos, né? Bom, a pessoa física, aqui a gente volta lá para o imposto de renda da pessoa física, a tabela do imposto de renda da pessoa física, tá? Você vai ter o custo do imposto de renda, que é ali a faixa de 7,5% a 27,5%. Tem lá a tabela, né? E aí você precisa seguir, dependendo do valor, né? Até 1903 e alguns centavozinhos ali não tem imposto de renda, é isento, mas a partir dali começa a 7,5%, tá? Eu não vou tratar da tabela aqui também, porque ela já é uma questão que a gente vai tratar lá na tributação das empresas, né? E aí eu vou colocar também a tributação da pessoa física, e a gente pode cuidar disso lá, né, nesse vídeo, tá ok? Então, o custo que a pessoa física, como profissional, vai ter, como autônomo, é esse imposto de renda, seguindo a tabela, né, dos percentuais, o INSS, de 20% sobre o teto, né? É, porque hoje o INSS ele tem um teto máximo, né? Então, eu recebo 10 mil reais, mas o INSS tem uma tabela máxima de 7 mil reais e pouco, então você vai calcular esse 20% sobre o valor do seu rendimento, tá certo? Tem muitas pessoas físicas, eu diria que a maioria delas, né? Porque é um interesse de aposentadoria, enfim, isso aí você tem que avaliar, mas tem pessoas que recebem 5, 6, 7 mil reais e recolhem sobre o salário mínimo, né? Porque você por lei, pela Lei 812, você é um contribuinte do INSS, então você precisa recolher, certo? Então, esse percentual de 20% é calculado sobre o valor que você está declarando ali até o limite da tabela do INSS, tá bom? O ISS. O ISS também é devido para o profissional liberal, para o autônomo, tá certo? Em se falando de nível superior, que também tem o nível médio, né? Mas eu vou falar só sobre o nível superior aqui. O valor anual ele está em torno de 4.200 a 5.500 anual, tá? Porque você paga ali proporcional, né? Se você for atuar como profissional autônomo, você pode fazer inscrição na prefeitura e pagar ele ali. Você vai ter uma inscrição, você paga ele anual, né? E aí depende se você vai pagar mensal ou anual. Tem algumas cidades que cobram normalmente mensalmente, né? Quando você tem a inscrição, tá? Ou você faz o cálculo de anual, que é pago trimestralmente, tá? Então isso vai depender da prefeitura, tá certo? Tanto o valor como a forma de pagamento. Ali tem o regulamento e o regulamento define tudo isso, tá ok? E além disso, você vai ter a anuidade, né, do Conselho Regional, tá? Para a pessoa física, tá? O valor hoje está em torno, dos conselhos, em torno de 550 a 750, dependendo do Conselho Regional, tá ok? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para vocês nesse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo dele, né? E que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade, tá ok? Um abraço e até a próxima. Valeu!